Bom, gente, pra vocês que já assistiram a parte 1 do vídeo contando como foi que nós nos reencontramos, como que a gente se conheceu, como que foi o pedido de casamento, agora vocês vão conhecer a história do nosso primeiro beijo. É muito engraçado. Já pegaram a pipoca, o chá sai da barriga, tem a receita do chá aí embaixo, porque é uma longa história. Exatamente no dia do Natal mesmo, ele chegou e aí eu tava esperando por ele. Nesse período eu tirei minha carteira de motorista, porque quando ele chegasse eu queria levar ele pra gente jantar. Tinha um restaurante bem bonito, assim, bem fancy lá na minha cidade, bem assim, chiquezinho. E eu fiz a reserva nesse restaurante e tal. Aí tudo bem, ele comprou a passagem e ele foi me visitar em dezembro. E ele ficou de chegar no dia 24 de dezembro, só que aí teve problema no voo, esses negócios de voo, né? E aí... Pra chegar na minha cidade também não é muito fácil. E ele acabou chegando no dia 25, e no dia que ele chegou, eu tava lá na igreja, a gente teve cantata de Natal e tal. E ele tinha chegado, e aí uma das tias lá da igreja virou pra mim e falou assim, todo mundo já sabia que eu ia casar. Todo mundo já sabia que eu tinha sido pedida em casamento, que meu namorado ia chegar, ia ser o primeiro encontro nosso como namorado. Foi muito sério. Aí eu cheguei, eu tava lá na frente, né? Aí uma das mulheres da igreja virou pra mim e falou assim, ó, ele tá aí. Não, ele ainda não chegou. Não, ele tá aí. Não, ainda não chegou. Ele tá ali, ó. Sabe a galeria da igreja? Ele tava em pé, ai, eu lembro até hoje, tão lindo. Encostado assim na galeria e olhando pra mim. Gente, eu tremia. Tipo assim, era meu namorado. Tipo assim, oh my god, era meu namorado, tava ali em cima. Só que, tipo assim, era muito estranho. Eu já tinha dito que eu queria casar com ele. Então, ele tava lá em cima e eu, oh my god. Eu começava a tremer. Aí acabou o culto, o pastor orou, acabou o culto. Acabou o culto e eu fui fazer, eu tocava piano na época na igreja. Eu fui fazer a parte do amém e tal. E quem disse que eu queria ir lá pra trás, lá pro fundo? Eu fiquei ali na frente mesmo e o povo, ó, ele tá aí. Gente, eu comecei meio que passar mal, assim, sabe? De tremer, de ficar nervosa. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que a gente faz nessa hora? Tipo assim, Deus do céu, é meu namorado, tá aí? Aí foi muito engraçado, que ele tava no fundo da igreja e eu tava na frente da igreja. Então quando a gente foi andando, um pra encontrar o outro, era como se tudo tivesse, assim, congelado à nossa volta. Até hoje eu acho que é congelou. Fui na direção dele, ele veio na minha direção. Aí a gente se abraçou, assim, nada de beijo, nada, a gente se abraçou. Ai, assim, foi a primeira vez que eu abracei ele, assim, eu senti o cheiro dele, assim, ele me abraçou, a gente ficou abraçado um pouquinho. Aí a gente se afastou e tudo bom, nossa, como foi de viagem? Conversei com ele assim, né, como foi de viagem? Ele falou, foi bem, mas aconteceu isso, por isso que eu perdi o voo e a gente não conseguiu se falar esse tempo. Eu falei, nossa, eu tava preocupada, achando que você não via. Ele, claro que eu vi, não sei o quê. Aí a gente ficou conversando, as pessoas em volta da gente, e a gente saiu de mão dadas da igreja. Sem dar beijinho, sem nada, viu, gente? Nada. A gente saiu da igreja e tal, e como eu falei pra vocês, eu tinha tirado a carteira de motorista justamente pra gente poder sair nesse primeiro encontro pra jantar, né? Já tava reservado, já tava tudo certinho, eu só precisava ligar pra falar assim, é agora, que eu não sabia exatamente a hora que ele ia chegar. Aí a gente ia depois do culto pra o restaurante, né? Eu tava toda bonitinha. Aí tudo bem, meu pai me deu a chave do carro e tal, e a gente foi sair pra jantar, pra gente conversar. Nada de beijo, ok, gente? Ainda não teve nada de beijo. A gente só segurou na mão, eu fui dirigindo e tal. A gente ficou conversando sobre a viagem, sobre essas coisas assim, como tava assim, estranho você chegar, você é meu namorado, eu sou seu namorado, aquela coisa assim, bem estranha. Aí a gente pegou e eu fui levar ele pro jantar e a gente passava por uma pracinha, a pracinha do Gil lá na minha cidade. A gente passava pela pracinha pra entrar, era Damasco o nome do restaurante, que eu lembrei agora. E o restaurante ficava na avenida assim, né, que cortava, então eu tava nessa rua pra entrar na rua do restaurante já. Quando eu tô parada aqui esperando o cruzamento, né, esperando as pessoas passarem, os carros passarem, e já era tipo assim, umas 9 horas da noite, talvez, porque tinha acabado o culto, era de mais ou menos umas 9 horas. Aí o carro tava parado e ele falou assim, para o carro, mas o carro já tava parado. E eu olhei assim, eu falei, parar o carro? Encosta o carro. Aí eu encostei o carro, e tipo assim, eu falei, o que tá acontecendo? Só que ele saiu correndo de dentro do carro. Ô, gente, aí foi ali na esquina. Eu encostei o carro, né? Eu não entrei na rua que eu precisava entrar, eu só subi. Parei o carro, ele saiu correndo, ele atravessou a rua e ele começou, sabe, fazer o quê? Vomitar. E eu só ouvia. Ô, gente,
Eu sentei no meio-fio, assim, perto do carro. Na verdade, eu fiquei confusa, né? Quando eu desci do carro, fui ver o que tava acontecendo, eu fiquei confusa. Meu Deus, eu vou ou eu fico? O que eu vou fazer? Mas aí eu fui. Quando eu fui, ele fazia assim, né? Tipo, pra eu não ir, pra eu não ir. Aí eu peguei e fui, sentei no meio-fio, gente, eu ficava rindo. Eu não acredito que isso tá acontecendo, eu não acredito que isso tá acontecendo, eu não acredito que isso tá acontecendo. E eu ria. Aí depois que ele vomitou, botou as tripas lá pra fora, aí ele voltou assim, ele tava muito bravo. E eu lembro que ele tipo assim, ficava xingando, né, ficava bem bravo em inglês. Eu acho que embolava um pouco as coisas, ele ficava falando, e eu rindo, eu falando, tá tudo bem, não preocupa não. E ele tipo assim, como tá tudo bem? Eu falei, mas você mesmo falou que a viagem, né, teve, tipo assim, foi bem difícil e tal, e teve turbulência e não sei o que e tal, então misturou tudo e você passou mal, não precisa você ficar assim, tá tudo bem. E eu rindo. Aí ele falou, onde é que tem uma farmácia? Aí tinha uma farmácia perto, a gente foi andando de mão dada e aí eu comecei a rir, ele viu que eu também fiquei de boa e tal, que eu não tava assim, não foi um big deal, sabe? Eu não fiz uma grande coisa com isso. Aí a gente passou assim, em frente aos prédios e tinha uma farmácia na esquina, a gente entrou, ele comprou, acho que Listerine, alguma coisa assim, eu comprei aí eu peguei chiclete Valda, acho que é o nome disso. Peguei chiclete, comecei a mascar chiclete, aí ele usou o Listerine e tal, e aí eu comi o chiclete, não sei o que, a gente voltou andando e ele falando, não acredito. Eu falei, olha, eu acho que não vai dar certo a gente ir pra restaurante hoje. Aí ele, não, por favor, hoje não. Aí eu liguei no restaurante, mas eu acho que eu esperei pra chegar em casa, que nem tinha celular nessa época. Aí a gente resolveu ir pra casa, só que quando a gente tava voltando pro carro, e a gente tava de vontade e tal, ele já tinha usado o Listerine, tava com chiclete na boca, eu tava com o meu chiclete na boca. Ai, gente. Aí a gente foi andando e quando chegou perto do carro, rolou aquele climão. E tipo assim, eu não me importei, tipo, dele ter acabado de botar as tripas pra fora. Eu falei, gente, tipo assim, a gente se beijou. Ah, o nosso primeiro beijo. Então, nosso primeiro beijo foi nessa situação. Mas eu já tinha usado Listerine, eu já tava com chiclete, então tipo assim, foi muito, muito bom. Não me julguem, foi muito bom. Aí a gente teve o primeiro beijo, a gente entrou no carro e voltamos pra casa. Aí quando chegou em casa, aí a gente abriu o portão e meu pai, tipo assim, até estranhou que era lá. Era tipo, a gente saiu não era nem 9 horas, eram umas 9 horas, vamos supor, e a gente tava voltando, não era nem 9h30. Aí meu pai, nossa, vocês já jantaram e tal? Eu falei, não, pai, você acredita que ele já enjoou de mim no primeiro encontro? Aí pai, eu ficou assim, aí eu comecei a brincar, né? Porque vocês sabem como eu sou, já perceberam. Aí meu pai também é muito brincalhão. Ele falou, ué, rapaz, você enjoou da minha filha assim no primeiro encontro, que ele tava super sem graça. Aí eu falei, não, it's ok e tal. Aí tá tudo bem, a gente pegou, entrou. Aí minha mãe inventou de fazer um chá, gente. Oh, meu Deus. Aí minha mãe foi fazer um chá de noz moscada com não sei o que pra ele. E a gente tava lá em cima na sala conversando, assistindo televisão. Só conversando assim, de mãozinha dada, beijinho ali, não sei o que e tal. Aí minha mãe inventou de dar um chá. Eu acho que pra ele, tipo assim, ai, primeira vez e tal, vou beber esse tal desse chá. Mas ele já sabia que não ia dar certo beber esse chá. Aí a gente foi, desceu e ele foi beber o chá do lado de fora, assim, na pia, sabe? Naquelas pias de lavar roupa lá fora, do lado de fora do Brasil. Aí foi beber lá. Aí quando ele deu o primeiro gole, gente, eu acho que nem chegou a encostar. Ele começou a vomitar de novo. Começou a vomitar. E aí eu fui, corri, peguei um monte de papel, de coisa assim pra ele limpar, né? Pra ele se limpar, não sei o que. Peguei água, aquela correria assim de quem tá passando mal. E comecei a cuidar dele, assim, de boa. E eu ria. Eu nem acreditava. Tipo, pra mim era surreal. Tipo, eu disse sim pro cara que eu mal, né? Assim, tudo bem que eu conheci ele desde pequeno e tal, mas não era assim, era aquela coisa, assim, aquela certeza de Deus mesmo que ele ia ser meu marido. Então, assim, a gente já teve, assim, aquele contexto todo do namoro. O nosso primeiro beijo foi daquele dia que eu ria dessa situação e ele também ria, não sei o quê. E aí, eu lembro que ele tava terminando de vomitar, assim, aí ele virou pra mim e falou assim, Nath, oi, eu te amo. Aí eu... O primeiro eu te amo, assim. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, oh, eu te amo. Gente, tô dizendo pra vocês que era assim uma certeza
em Deus mesmo, era uma certeza, tipo assim, que a gente ia casar e tal. E aí, ele queria ficar noivo já nessa época, não nesse dia, né? Aí tudo bem, a gente ficou junto e não sei o que, aí mais tarde alguém da família dele foi buscar ele e tal. Aí a gente se viu, ele ficou 20 dias comigo, 15, 20 dias comigo, que ele fazia faculdade, não era férias nessa época. Aí ele ficou comigo nesse período e ele queria já, assim, oficializar mesmo, de ficar noivo, de botar aliança. Eu já tinha certeza que eu queria casar com ele, certeza absoluta. Só que a gente conversou e falou assim, ó, quer saber, vamos deixar pra gente ficar noivo no meio do ano, que ele ia voltar no meio do ano, a gente fica noivo no meio do ano com mais calma, a gente prepara as coisas direitinho e tal, e a gente já vai ter um tempinho maior, já vai estar se conhecendo melhor, mas mesmo assim ele já queria sair de lá com a aliança no dedo. Aí a gente comprou aquela aliança de prata, sabe, aquela de compromisso, aí a gente usava a aliança de compromisso, então a gente ficou usando a aliança de compromisso, aí ele veio embora de novo, aí a gente ficou usando a aliança de compromisso até a gente trocar pela de noivado. Em junho, ele voltou pro Brasil pra gente se reencontrar e a gente marcou tudo certinho, né, com a minha família, parte da família dele, ele pediu minha mãe em casamento, assim, direitinho, assim, né, conforme aquela época. Então, assim, a gente foi numa pizzaria e no dia 21 de junho de 2003. E aí, gente, nesse período todo a gente namorou à distância, então foram 4 anos e 4 meses de namoro. E desses 4 anos e 4 meses, a gente ficou junto 1 ano e um pouquinho, assim, fisicamente, né? No caso que eu vinha, ele vinha, mas a gente não ficou junto nesse tempo. Então, quando a gente ficou noivo, ele voltou pra aqui, a gente ficou 1 ano sem se ver. Quando a gente ficou noivo, a gente ficou 1 ano sem se ver. Em 2004, eu vim pra aqui pros Estados Unidos, conheci, assim, fiquei na casa da família dele e conheci o lugar que eu ia vir morar, aquela coisa toda assim. Eu vim no inverno, em 2004, aí depois a gente ficou nessa. Em 2005 ele voltou. Aí a gente ficou mais 1 ano sem se ver, depois de 2005 a gente foi se ver. A gente ficou 1 ano sem se ver e nesse período de 1 ano a gente preparou todo o casamento e ele chegou 5 dias antes do casamento. Então eu preparei o casamento todo lá e ele aqui, a gente escolhia tudo junto por e-mail, por foto. E aí ele chegou 5 dias antes do casamento. Nós nos casamos. Estamos agora dia 30 de dezembro, completando 10 anos de casado. Nós nos casamos no dia 30 de dezembro de 2006 e agora dia 30 de dezembro de 2016 nós estaremos comemorando, ai que alegria, 10 anos de casados, com 2 filhos lindos, um cachorro, não é mais o mesmo cachorro que a gente tinha. Quando eu vim eu trouxe o meu cachorrinho, mas ele morreu. E a gente já tem outro cachorro. E graças a Deus, apesar assim, né, de toda a diferença que todo mundo sabe, como 2 pessoas que são completamente diferentes. Eu fui criada de uma forma totalmente diferente dele, ele foi criado de uma forma totalmente diferente de minha, mas Deus fez com eu tenho uma personalidade completamente diferente da personalidade dele, mas a nossa vida assim se encaixa perfeitamente. E a única coisa que eu agradeço, assim, agradeço muito, muito a Deus, sabe? Eu agradeço muito a Deus, porque Ele fez tudo diferente do que eu queria, tudo. Como eu falei no outro vídeo pra vocês, contando a primeira parte da nossa história, eu sempre queria casar, meu sonho era casar, e eu ficava às vezes até com vergonha. Eu tinha desejos profissionais também, eu tinha desejos de me formar, estudei, formei e tal, mas assim, meu maior sonho lá no fundo era ter minha família, ter a minha casa, ter os meus filhos, cuidar do meu esposo, dos meus filhos. Isso era o que me dava assim, alegria, que os meus olhos se enchiam quando eu falava. Só que eu nunca pensei que ia ser dessa forma. Muita gente pergunta, nossa, como você faz pra estar 10 anos casada e tal? Você é nova, eu tenho 33, ele tem 33. Então, assim, a gente casou com 23 anos, então a gente, na verdade, a gente firmou um compromisso já. Eu tinha acabado de completar 18 anos, ele tinha 17 ainda. Eu sou mais velha que ele 4 meses e eu fico escutando isso durante 4 meses. Ah, você é bem mais velha que eu por 4 meses. Mamãe, você tá mais velha que o papai. Então, assim, a gente era muito novo pra decidir isso, pra ele já ter essa certeza que
ele tinha achado a mulher que queria casar, pra eu ter a certeza de que era ele, com certeza, né, ele com tanta tentação aqui, eu com tanta tentação no Brasil, tipo assim, de tanta gente, querendo namorar comigo, ou tantas meninas querendo namorar com ele, mas a gente sabia que era de Deus. Então hoje, 10 anos depois, quando eu olho pra trás, eu falo assim, eu faria tudo outra vez. Tudo outra vez, sabe? Porque eu tenho tanta certeza que é do Senhor, que assim, mesmo como eu tô falando com vocês, não é sempre um mar de rosas, não é sempre lua de mel, não é, sabe? Mas então assim, essa é a nossa história, assim, né, do nosso começo até o dia do nosso casamento, que hoje a gente comemora 10 anos e muita coisa aconteceu nesse período. Nossa, muita coisa aconteceu nesses 10 anos, mas essa certeza que, tipo assim, que eu tive no Senhor, que era plano dele, isso nada paga, sabe? Foi uma coisa que era praticamente impossível. E as coisas que eu ouvia das pessoas era tipo assim, cara, isso nunca vai dar certo. Como que você vai dizer sim pra um rapaz que você não conhece, pra um rapaz que... Como que você acredita nele? Como que você confia nele? Pra você ter ideia. Eu falo isso assim com o coração tão tranquilo. Era mais fácil eu desconfiar dos namoros que eu tive assim, em presença, do que desconfiar com ele. Porque era uma coisa tão assim... Ele sempre me passou tanta segurança nisso, assim, e eu acho que o fato da gente se comunicar muito, porque como era por telefone, a gente se falava, às vezes a gente ficava 4, 5 horas no telefone, a gente conversava bastante, então isso tudo, eu acho que o diálogo foi muito importante, sabe? Eu queria muito, em primeiro lugar, agradecer a Deus, sabe? Por ter colocado ele na minha vida. Tipo, foi muito melhor do que qualquer outra coisa que eu sonhei pra minha vida. Tipo, do que qualquer outro sonho de casamento, sonho de família. Foi muito melhor. Então, assim, eu queria muito dizer pra ele que eu amo muito. Que é a coisa mais linda da minha vida. Que é, assim, o presente lindo que o Senhor me deu. E eu sou muito, eternamente apaixonada e grata, e eu quero ser sempre a melhor versão minha pra ele, sabe? A cada instante, é isso que eu peço ao Senhor, pra ele, pros nossos filhos, pro nosso cachorro. Mas então tá, essa é a nossa história, né, do começo. Se vocês quiserem saber mais alguma outra parte, é só vocês me falarem. Quiserem saber parte de namorar à distância, como foi, da gente ter se casado virgem. Se vocês quiserem saber que não foi fácil a gente ter seguido firme nesse nosso propósito. Não foi fácil, mas não é impossível, tá? Foi uma decisão nossa, particular, uma nossa como casal, minha quando eu era nova, desde quando eu era nova, e graças a Deus o Senhor realizou esse meu sonho. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtam, que vocês deixem aí comentário. Um beijão pra vocês que estão aí nessa história de namoro à distância. Se você tá em dúvida se você quer casar ou não, pede direção de Deus, pede que o Senhor te mostre e Deus vai mostrar pra você qual a vontade. Uma dica, a melhor coisa que existe é você estar onde Deus quer que você esteja, viu? Então, um beijão pra vocês. Fiquem com Deus e vamos juntar!